Boa noite, boa noite, boa noite. Façam todos uma excelente noite. Vem chegando para o nosso devocional do fim da tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Vem chegando ao nosso devocional. Evandro, faça um bom dia, seja bem... Bom dia não, boa noite, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Para quem não está entendendo, gente, eu abro a live todos os dias de segunda a sexta, 7h07 da manhã, para fazer devocional. Porém, hoje de manhã eu não consegui vir fazer essa live às 7h07 porque a minha voz estava horrível. Eu tô com meio resfriada, tô fanha, acho que dá pra perceber, e minha voz hoje não estava muito boa. Aí eu falei, mãe, eu não vou conseguir fazer minha live hoje, e não vou abrir a live hoje. E minha mãe, não, toma isso, toma aquilo. Fui lá, tomei os remedinhos, fiz minha oração, fiquei incomodada na parte da tarde. E eis-me aqui fazendo a nossa live, porque eu não consigo mais ficar sem fazer live, gente. Eu fiquei incomodada. Pedro, faça uma boa noite, seja bem-vindo. Então a gente vai dar continuidade no nosso devocional. A gente vai ler Mateus capítulo 17, não fiz hoje de manhã, mas eu tô aqui cumprindo meu dever de cristã, meu dever de filha de Jesus, de não parar com a palavra. A gente vai fazer o nosso devocional hoje sim, em nome de Jesus. Então pega a sua Bíblia, abre lá em Mateus capítulo 17, para a gente poder iniciar o nosso devocional de hoje. Façam todos uma boa noite. Já vai compartilhando. Quem não me segue nessa página, já me segue aqui para vocês receberem todos os dias de segunda a sexta, devocional, 7h07 da manhã. Curta e compartilha para as mensagens chegarem em mais pessoas. Juan, faça uma boa noite, seja bem-vindo. Vamos iniciar o nosso devocional enquanto que o povo vai entrando, gente. Se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês, abrir em Mateus capítulo 17 para vocês ir acompanhando, para vocês pegarem o hábito de fazer o devocional de vocês, peguem que hoje a gente tem algumas mensagens para a gente aprender dentro desse capítulo de Mateus. Para quem não sabe, essa é uma live, a gente faz normalmente 7h07 da manhã. É uma live direcionada para você crescer em fé, para você fortalecer sua fé, para você conhecer Jesus, para você viver o seu propósito em Jesus a partir dos livros da Bíblia. Nós estamos lendo Mateus, iniciamos Mateus, Novo Testamento. Então a gente está lendo inicialmente o livro de Mateus. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, de fazer devocional, esse aqui é o ambiente propício para você criar essa vontade de fazer o seu devocional, pegar as mensagens, complementar no seu devocional. Então, sinta-se à vontade aqui nesse ambiente. Se você puder fechar os seus olhos aí no seu lugar, feche. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Patrícia, faça uma boa noite, seja muito bem-vinda. Então, se você puder fechar os seus olhos aí, feche. Se não, não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma noite, te agradeço por mais um dia, te agradeço pelo ar que respiramos, te agradeço pela graça e pela misericórdia que se renova a cada dia. Obrigada pela saúde que Tu nos deste, obrigado por nos manter de pé, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui e que o Senhor fará. Querido amigo Espírito Santo, que não seja eu, mas sim o Senhor ministrando aqui neste lugar, que o Senhor possa vir falar através de mim, que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais para a gente receber a Tua palavra. Eu te dou total liberdade e autoridade para operar aqui nesse momento, em nome de Jesus, que não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas saímos daqui renovados, transformados, curados através da Tua palavra. Em nome de Jesus, e todo mundo diz amém. Gleison, faça uma boa noite, seja bem-vindo. Cristiano, faça uma boa noite, gente, sejam todos muito bem-vindos. Então, como eu falei desde o início da live, era pra gente ter feito essa live hoje de manhã, 7h07 da manhã. Quem me acompanha aqui sabe que eu faço todos os dias. Porém, hoje, esses dias, eu estou numa gripe, eu estou com resfriado. E hoje de manhã eu acordei praticamente sem voz. Eu acordei com uma voz muito ruim. Só que de tarde, passando a tardezinha assim, eu já fui ficando incomodada de não ter feito o devocional. Então eu decidi fazer hoje para quê? Para a gente cumprir o nosso devocional, para a gente estar na palavra, porque não vai ser uma enfermidade que vai derrubar a gente, né? Então vamos salvar na cara do inimigo. Então pega a sua Bíblia, abre lá em Mateus capítulo 17 para a gente dar início ao nosso devocional.
E amanhã a gente retorna às 7h07 novamente, que eu já estou bem melhor do que antes. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Mateus capítulo 17, a transfiguração. A transfiguração. Doutor Jean, faça uma boa noite, seja bem-vindo. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceu diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam. Então, naquele momento, Jesus subiu ao monte, ele foi transfigurado, onde que ele encontrou com Moisés e Elias envoltos numa nuvem. E no momento que Pedro entrou em contato com Jesus ali, falando que era bom fazer uma tenda, Deus falou naquele momento com Pedro: Este é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam. Naquele momento, Pedro se prostrou no chão. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se no chão, com o rosto em terra, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocando neles, e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Wesley, faça um bom dia. Léo, boa noite. Léo, faça uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Então, dentro do que eu li aqui, quais as mensagens que a gente tira primeiro desse subtítulo? Primeira coisa, experiência espiritual. Todas as vezes nas minhas lives eu falo que para você ter experiência espiritual, você precisa viver pelo Espírito. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. O seu corpo habita no âmbito natural e o seu espírito se conecta com o mundo espiritual. Ali Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência espiritual com Jesus quando ele subiu ao monte e ele se transfigurou e apareceu lá Moisés e Elias, e Jesus ficou com a roupa resplandecente, branca, e o seu rosto também resplandeceu. O que é importante a gente saber aqui? Jesus tinha 12 discípulos, só que somente para 3 é que ele revelava muitas coisas, que eram os mais íntimos, que era Pedro, Tiago e João. O mais íntimo que Jesus amava era João, mas ele revelava muitas coisas. Pedro, Tiago e João tinham muitas experiências com Jesus por ser mais íntimos de Jesus. Então, qual que é a mensagem? A gente só tem experiências espirituais com Jesus quando a gente anda pelo Espírito, quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo. Então, Pedro, Tiago e João, eles tiveram experiências espirituais porque eles eram mais íntimos de Jesus. E com a gente é da mesma forma. Para a gente ter experiências espirituais, para a gente acessar o mundo espiritual, viver o sobrenatural, a gente precisa ter intimidade com o Espírito Santo, intimidade com o âmbito espiritual, o sobrenatural, para que a gente possa ter esse tipo de experiência, esses tipos de experiências. Então, na nossa vida também, em questão de amizade, a gente deve dividir as nossas amizades com pessoas que a gente vai dividir experiências, pessoas que a gente vai contar algumas coisas, porque Jesus fez isso. Jesus teve 12 discípulos, mas ele dividia experiências e algumas coisas com 3, Pedro, Tiago e João. Tanto que depois dessa experiência, Jesus falou para Pedro, Tiago e João o seguinte: não contem isso para ninguém enquanto... Deixa eu ver aqui onde que tá. Mano, resplandecente, ouvindo se postaram-se. Jesus fala o seguinte: enquanto desceu do monte, Jesus lhe ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos.
Então, o que Jesus está falando? Ele revelou aquilo para Pedro, Tiago e João. Eles tiveram essa experiência de ver Moisés, de ver Elias, de ouvir a voz de Deus lá no monte falando: este é meu filho amado, de quem me agrado. E Jesus os advertiu falando: não conte isso que vocês viram para ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os outros discípulos só iriam ficar sabendo disso depois. Então nós também temos que dividir as nossas amizades com pessoas que a gente vai revelar segredos, sonhos, e pessoas que a gente não vai dividir isso, porque a gente precisa saber quem são os nossos íntimos, os nossos amigos íntimos e quem não são. Jesus foi assim. Priscila, faça uma boa noite, seja bem-vinda. Então, a primeira mensagem é para você viver o extraordinário, para você viver o sobrenatural, para você ter experiências espirituais, você precisa ser íntimo do Espírito Santo. Você precisa criar intimidade com o Espírito Santo. Você cria intimidade lendo a palavra, fazendo devocional, escutando louvor, fazendo jejum. Depois, você precisa selecionar as amizades que você tem, separar em amigos íntimos e amigos necessários. Os íntimos você conta sonhos, experiências. Os necessários você tem ali com você porque você precisa deles. Jesus precisava dos 12, só que ele dividia algumas experiências com 3, Pedro, Tiago e João. Outra mensagem: não é para todo mundo que você deve dividir as suas coisas. Como eu falei, não é para todo mundo que você deve contar os seus segredos, as suas experiências, somente com os que são mais íntimos. Agora a gente vai ler o outro subtítulo, que é a cura de um menino endemoniado. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Coloque para mim nos comentários se tá fazendo sentido para vocês até aqui. A cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estava a multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e diante dele disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhe asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Como eu falei para vocês, a importância de vocês fazerem jejum, a importância de vocês estar em oração, a importância de vocês lerem a Bíblia e fazer louvor, não é só para vocês criarem essa intimidade com Deus, mas para vocês terem poder sobrenatural de quê? Expulsar demônios, curar enfermos, fazer todos os milagres que Jesus fez. Então Jesus, aqui nesse momento, os discípulos, um homem levou o filho para Jesus, falando que ele se jogava no fogo e na água. O que significa se jogar no fogo e na água? Um tempo ele estava lá tendo experiência com Deus, tendo relacionamento com Deus, e no outro tempo ele estava o quê? Apagando o seu fogo, vivendo no mundo. Então é como se ele estivesse ali vivendo com relacionamento com Deus e depois vivendo na carne, vivendo em espírito e depois vivendo na carne. E quando levou para Jesus ali, para os discípulos ali, para eles tirarem o demônio, os discípulos não conseguiram, porque eles não tinham a fé. Jesus falou: porque a fé de vocês é pequena, e para vocês tirarem esse tipo de demônio somente com oração e jejum. Então você ter uma vida em oração, você ter uma vida em jejum, você também faz aquelas coisas que Jesus fazia, que eram os milagres, que é curar enfermos, expulsar demônios, que foi o que Jesus falou para os discípulos. Vocês vão ter poder de expulsar demônios, de curar enfermos, só que você só tem esse poder, nós só temos esse poder quando a gente está em constante oração, fazendo jejum, a leitura da Bíblia, relacionamento com Deus, vivendo em espírito, sem pecado e sem tentar pecar, porque nós somos pecadores, mas a gente tendo consciência dos nossos pecados e arrepender naquele mesmo momento. Então, o que é você ter uma vida com Deus? Você viver em jejum, fazendo um jejum de acordo com a sua resistência. Você está em constante oração. Você ter a leitura da Bíblia, porque a palavra é a sua espada. Você fazendo louvor, porque louvor você abre a atmosfera, você entra numa atmosfera. E quando você cria essa atmosfera na sua vida e você vive pelo Espírito e não mais pela carne, você já começa a ter o poder de fazer tudo aquilo que Jesus fez através do poder do Espírito Santo de Deus. Fez sentido, gente?
Então os discípulos ali não conseguiram expulsar os demônios porque eles tinham pouca fé, assim como Jesus falou, e porque aqueles demônios só saíam por oração e jejum. E Jesus falou o seguinte: se vocês tiverem a fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, vocês vão conseguir falar para aquele monte sair e ele vai sair. Ou seja, por mais que a gente tenha uma fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, que é pequenininha, a gente vai ter o poder de mover céus e terras. A gente só precisa alimentar a nossa fé. E a gente alimenta a nossa fé lendo a palavra de Deus, pedindo um relacionamento, pedindo orientação, a instrução do Espírito Santo. Fez sentido, gente? Coloque pra mim nos comentários se tá fazendo sentido pra vocês. Dá foguinho, dá coração aí. Continuando aqui. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena, e eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-nos ali na Galiléia, Jesus disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles os matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará, e os discípulos ficarão cheios de tristeza. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Naquele momento que Jesus revelou que ele seria morto pelas mãos dos homens, mas que ele iria ressuscitar, os discípulos ficaram tristes com essa notícia de Jesus. O imposto do templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto no templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntou-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? De outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abre-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e a entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Então aqui Jesus está falando que os fariseus, os mestres da lei, eles cobravam impostos dos outros e não dos filhos. Ou seja, corrupção, tudo isso que acontece no meio que a gente vive hoje, né? Então Jesus, ele, naquele momento, pediu para Pedro fazer um outro milagre, que é o quê? Jogar o anzol, pegar o primeiro peixe e da boca do peixe sair o quê? As 4 dracmas para pagar o imposto. Teve mais um sinal ali, mais uma maravilha através de Pedro, que era um dos íntimos de Jesus. Então, recapitulando aqui, o que a gente deve fazer? Tiago, faça uma boa noite, seja bem-vindo. Então, recapitulando tudo que a gente leu dentro desse capítulo, o que a gente deve fazer? Para você ter experiência espiritual, você precisa ser íntimo do Espírito Santo. Você precisa ser íntimo com Jesus, porque Jesus só revelou. Pedro, Tiago e João só teve experiência de ver Jesus, Moisés e Elias, o rosto de Jesus resplandecente, a roupa de Jesus resplandecente, porque eles eram íntimos de Jesus. Íntimos de Jesus. Segunda coisa, você não deve revelar para todo mundo os seus sonhos, os seus projetos, os seus propósitos para qualquer pessoa. Jesus revelava algumas coisas para os 12 discípulos, mas coisas mais importantes ele só revelava para os 3, Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos. Então selecione amigos, selecione pessoas que vão ser mais próximas de vocês, que vão ser mais íntimos de vocês e outras pessoas que são necessárias na vida de vocês. Então a gente deve fazer essa escala. E a gente vai falar um pouco sobre a religiosidade, porque os mestres da lei, os fariseus, perderam a oportunidade de reconhecer Jesus, perderam a oportunidade de ver as maravilhas de Jesus e acreditar no que Jesus estava fazendo por causa da religiosidade. Então a religiosidade prende muito a gente em viver experiências de verdade com Deus, experiências de verdade com Jesus. Porque a religiosidade é você viver em doutrinas, é você viver por regras, é você viver por doutrinas de homens. Então a gente fica como se tivesse uma viseira aqui e a gente não abre o nosso olho espiritual para a gente ver as outras coisas, as outras manifestações do mundo espiritual. Porque a gente vive muito ali nas regras, a gente vive muito ali nas doutrinas que foram colocadas por homens. Então, quando a gente tira a religiosidade da vida da gente, a gente já começa a tirar as escamas dos nossos olhos e a gente passa a viver uma vida mais íntima com Jesus, na espiritualidade. Religiosidade é diferente de espiritualidade.
Espiritualidade, eu leio a Bíblia, eu peço ao Espírito Santo para interpretar a Bíblia, eu vivo por princípios, eu vivo por graça, eu vivo debaixo pela graça, e não mais debaixo pela lei, e não mais debaixo por doutrinas de homens, mas somente pela graça de Jesus Cristo, que foi conquistada na cruz pelo seu sangue. Então, por exemplo, quando você, às vezes, o mais importante que eu vou trazer aqui da religiosidade, normalmente quem é muito religioso e às vezes peca, fala assim, para eu ter perdão de Deus, eu vou precisar fazer isso, eu vou precisar subir um monte, eu vou precisar ajoelhar no milho, eu vou precisar orar não sei quantos Ave Maria. Isso é religiosidade. Depois de Jesus, a gente tem a graça. A partir do momento que você peca, você reconhece o seu pecado, basta só você reconhecer o seu pecado, se arrepender genuinamente do seu pecado e nunca mais voltar a fazer aquilo que você fez. Isso é graça. Isso se chama graça. Jesus derramou o seu sangue na cruz para que a gente tivesse perdão de pecados. Então hoje a gente é pecador, a gente peca. Mas para eu ter a graça de Jesus e ser perdoado pelos meus pecados, eu preciso me arrepender genuinamente, sem precisar me prender em regras, em doutrinas de homens para obter perdão. Hoje eu me arrependo genuinamente, não volto mais a fazer o que eu fiz de errado e eu herdo o perdão de Jesus que foi conquistado na cruz pelo seu sangue. Fez sentido, gente? Coloque para mim. Então a gente vai agora para o nosso plano de ação, que é, como eu sempre digo, jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor. Jejum de acordo com a sua resistência. Como eu li para vocês, tem demônios, tem espíritos malignos que só saem através de oração e jejum. Então, às vezes, a gente tem algumas coisas que estão bloqueadas porque tem espíritos imundos ali e a gente precisa estar em constante oração, em jejum, para quê? Para a gente expulsar toda obra maligna que está na nossa vida. Então o jejum, ele te ajuda a você ficar forte em questão de espiritual, em questão de você quebrar cadeias, em questão de você expulsar demônios, em questão de você criar relacionamento íntimo com Deus, ouvir a voz de Deus. Tudo isso o jejum te proporciona, ele te fortalece cada vez mais. Oração, orar o tempo todo, oração quebra toda maldade, quebra toda maldição, quebra toda palavra maldita, quebra toda palavra maldita que foi lançada na sua vida. A oração tem esse poder. Leitura da Bíblia é a sua espada, é através da Bíblia que você vai orar, é através da Bíblia que o Espírito Santo vai ministrar em você. Então a Bíblia é a maior arma que você tem na sua mão, é a palavra de Deus. E quando tem o Espírito Santo te auxiliando, é mais forte ainda. Então convide o Espírito Santo para estar te auxiliando toda vez que você for ler a palavra de Deus, para ele revelar os mistérios, para ele revelar aquilo que você precisa aprender no dia. E louvor quebra cadeias, abre o mundo espiritual, abre os céus para você entrar numa atmosfera sobrenatural. 4 ferramentas para você crescer na espiritualidade e relacionamento com Deus. Outra coisa, o que você vai fazer? Selecionar suas amizades. Como eu falei, Jesus tinha 3 íntimos, 12 discípulos. 3 íntimos, os outros eram necessários. Então você vai selecionar as pessoas com qual vocês vão dividir as experiências de vocês, os sonhos de vocês, porque a gente precisa ter amigos íntimos e amigos necessários. Não é para todo mundo que a gente deve dividir as nossas conquistas, os nossos sonhos, os nossos propósitos, enfim. Walter, faça uma boa noite, seja bem-vindo. Estou finalizando, mas a live vai ficar salva, depois você vê. Então, gente, esse é o nosso plano de ação. Você vai ler o capítulo 18, que é o maior no reino dos céus, e a parábola da ovelha perdida, os 2 subtítulos que a gente vai falar amanhã de manhã, 7 e 7 da manhã. Então traga as mensagens, anota no caderno para a gente crescer nessa mesma fé juntos. Então faça a leitura do capítulo 18, anote, e amanhã, 7 e 7 da manhã, vocês trazem para a gente voltar no nosso horário normal do nosso devocional. Então traga o seu café, traga a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E 7 e 7 da manhã eu espero por vocês aqui. Faça uma excelente noite, que vocês tenham uma noite abençoada, que Jesus abençoe os sonhos de vocês, que vocês durmam tranquilamente, e amanhã, 7 e 7 da manhã, a gente encontra aqui. Faça uma excelente noite e até amanhã, às 7 e 7.